Bom dia, estou eu aqui, André, psicólogo, para falar um pouco sobre conscientização, campo consciencial e saúde mental. Então vamos tentar entender um pouquinho as bases desses processos para que a gente possa melhor se entender, né? Entender a si mesmo, entender o outro, entender essa sociedade que anda tão confusa, tão atrapalhada ultimamente, tão pipocante, né? Precisamos tentar entender melhor esses processos, né, gente? Trouxe material de apoio e eu vou dando umas fuçadinhas aqui e a gente vai conversando, eu vou parafraseando sobre, tá? Uma construção aqui, espero eu, uma construção importante sendo feita aqui para a gente poder se localizar melhor, se situar melhor, né? Se eu tenho essa possibilidade de estar transmitindo essa informação, que assim seja, e é claro, assim como eu também tenho as minhas fontes, as pessoas que transmitem, que trazem, transferem um aprendizado, um conhecimento que eu não domino. Então, vamos lá, vamos fazendo essa troca, vamos fazendo esse processo, esse giro, mais do que importante, gente. Vamos que vamos. Vamos lá. Saúde mental, gente. Acho que é muito importante a gente pensar em saúde mental. O que é saúde mental, né? Então, eu usei como base aqui, inclusive, uma argumentação da Secretaria da Saúde do Paraná, do governo do estado de 2022. Peguei como base a argumentação deles, o que eles entendem por saúde mental, né? E eles colocam que a maior parte das pessoas interpreta mal a expressão saúde mental, com uma conotação negativa, né? Então, quando se fala de saúde mental, as pessoas pensam em agravantes, as pessoas pensam em quadros, as pessoas pensam em possibilidades, sempre puxando para um contexto negativo, quando na verdade a própria palavra saúde mental deveria estar nos puxando para outro tipo de pensamento, outro tipo de argumentação, outro tipo de construção. E construção é a palavra aqui, né? Algo positivo, né? Saúde mental, né? Só que às vezes a gente se vê aí olhando para a direção errada, né? Então, a gente tem que pensar que saúde mental ela é mais do que a ausência, por exemplo, a ausência de um quadro, de uma doença. Saúde mental é mais que isso, né? Saúde mental é algo que é um fenômeno, um processo, um caminhar que faz parte da sua rotina, faz parte do seu dia a dia e que precisa ser observado, percebido, apreciado, por favor, experimentado, enquanto algo que nos faz bem e que gera um ganho no nosso dia a dia. Então, saúde mental, gente. A saúde mental, ela se relaciona com a forma como a gente lida com a vida, com as exigências que a vida faz pra gente. É o dia a dia, gente. É a rotina, são os pequenos e os grandes problemas. Os desafios no âmbito geral, desafios que acontecem sempre, desde que a gente acorda até o momento em que você vai finalmente dormir, se coloca ali à disposição de uma consciência que precisa estar suspensa. Sempre aquele total de horas por dia, por favor, um total de horas que pode variar de pessoa para pessoa, mas um soninho muito importante para nós, né? Então, desde o horário que você acorda e sai da consciência suspensa até o momento em que você resolve se entregar novamente para o processo da consciência suspensa, você tem pequenos e grandes desafios que vão acontecendo. E você precisa estar apto para lidar com boa parte deles sem se sentir perdido, sem se sentir tão emocionalmente abalado, podendo processar esses desafios de uma maneira que não te pareça nada tão incomum, tão absurdo assim, né? Incontáveis vezes passamos por problemas parecidos, não iguais, mas parecidos. Então, por que não adquirir algum aprendizado desses processos e se preparar para situações semelhantes que possam vir a acontecer? Mas, muitas vezes, lidamos com as questões de forma que nos faz parecer que toda vez que algo aparece, algo vem para nós, uma problemática, um desafio, uma questão qualquer, é como se fosse a primeira vez e é como se fosse algo absurdo, algo, né? Então, parece que há até uma, por que não, uma necessidade de querer chamar a atenção, né? Dizer, ó, estou com um problema, né? Então, a gente precisa começar a entender que saúde mental faz parte desses pequenos processos também. É você saber lidar com as exigências que a vida faz, não são poucas, né? E o positivo está ali do lado, as coisas boas da vida, a experimentação, as coisas agradáveis da vida estão logo ali do lado. A gente tem que saber lidar com as duas coisas. A gente tem que saber que se você consegue diminuir o impacto de um desafio que vem para você,
você diminui o impacto de um desafio que vem para você, você automaticamente é um conscientizar-se de que esses desafios não deveriam estar ocupando espaço na sua vida. Você consegue diminuir o impacto deles, sabendo que ele ainda está lá, alguns vão estar em curso por um bom tempo, vão estar presentes, correndo em paralelo na sua vida por um bom tempo, mas ainda assim com o impacto diminuído, porque você assim quis, você se coloca no domínio do processo. Mesmo que o processo seja um processo sacolejante, que não tenha tanto domínio assim. Mas as suas emoções, pelo menos, você tem que dominar. Você tem que dominar a sua forma de sentir isso, de experimentar isso, de estar impactado ou não por isso, como lidar com isso. E aí você sente que você realmente... Há um restante do dia, todo o decorrer desse dia agradável, né? Momentos de descanso, momentos de alegria, momentos a serem divididos com outras coisas, coisas agradáveis, coisas positivas, porque você consegue abrandar, você não vê como um pesadelo tão grande esses processos aqui, né? Então, tudo isso, gente, é aquela questão. Muitos estão ouvindo isso, estão assistindo isso e estão pensando naquele momento, aquele desafio que aconteceu na vida da pessoa, tão pesado, tão difícil, e a pessoa já puxa isso como uma forma de dizer, não é tão simples assim. Sim, mas se você se sentir impactado por qualquer desafio que ocorra na tua vida, esse específico que veio na tua memória aí, com certeza vai ser pior ainda. A gente entende que o ser humano passa por problemáticas, às vezes, difíceis mesmo. Difícil você organizar seus pensamentos naquele momento. Precisamos, mas é difícil. Agora, se você, por desafios menores do que esse, você se descontrola, então você não vai conseguir sequer manter o mínimo de controle numa situação que é mais desafiante, que pega, vamos dizer assim, por assim dizer, o ponto fraco seu, um ponto fraco específico seu, algo que você tem dificuldade de lidar e atinge justamente esse ponto. Se você não cuida dos menores, o maior então não vai resistir ao processo. Então a gente tem que saber trabalhar com essas coisas, argumentar sempre com o positivo, sempre boas experiências, sempre boas ideias, sempre boas propostas, sempre estar trabalhando, experimentando, doar-se para o outro, sentir o outro como alguém que está ali vendo que você ali se encontra, a pessoa faz questão de te cumprimentar, ela faz questão de conversar com você, que bacana o seu gesto, não que você busque uma recompensa, mas o seu gesto acaba tendo algum tipo de reflexo, né? Acaba tendo um tipo de reflexo. E existem pessoas e pessoas. Você é uma pessoa em evolução, em construção, que precisa melhorar, precisa estar sempre buscando uma melhora, sempre lapidando, sempre trabalhando a pessoa que você é. E o outro também. Existem pessoas e pessoas. Só que cada um está dentro de um grau de evolução. Tem pessoas que não estão nesse exato momento da vida delas tão preocupados assim com essa evolução que precisaria estar acontecendo. Já outros estão mais preocupados com essa evolução. Então, é claro, é dada àquela pessoa que não está tão preocupada assim com essa evolução o tempo que ela precise, só que a sua companhia não precisa se fazer tão presente ali ao lado de uma pessoa que, se não está preocupada em evoluir, é uma pessoa que acaba tendo um comportamento desafiante, um comportamento truculento, um comportamento às vezes um pouco primitivo, um comportamento desafiante, porque não há uma preocupação naquele momento com esse processo evolutivo. Então você dá a essa pessoa o tempo que ela precisa, né? Aí ela vai encontrando no momento certo as aberturas, ela vai, né? E ela vai começa a fazer todo o trabalho dela. Você já está em curso, fazendo o seu trabalho evolutivo, fazendo os seus processos, trabalhando as suas emoções, tentando buscar quais são as suas inteligências mais desenvolvidas, quais são os seus potenciais mais interessantes, né? Então, vamos tentar unificar isso. As inteligências que você tem mais desenvolvidas, aquelas que você tem dentro de um âmbito razoável, unificar isso com uma autoestima que precisa de orientação. Como é que você pode buscar uma autoestima se você sequer se conhece direito, sequer você tem domínio direito das suas emoções, das potencialidades que você traz e de tantos outros traços seus, né? Seja emocional, seja físico, seja... Então, se você não tem esse domínio, esse conhecimento, essa sensatez de quem você é e erros no passado, todo mundo já cometeu. A questão não são os erros, a questão é olhar para a pessoa que você é hoje
e para a busca que você traz hoje. Que busca é essa e aonde você pretende chegar? O que você está buscando? O que você almeja? Né? Então, tudo isso é muito bacana, tudo isso faz parte de um processo onde a saúde mental vai estar sempre em curso, ao lado, em paralelo, acontecendo, enquanto você está ali, nesse processo onde você sabe que sempre vai haver algo que possa ser descartado em prol de uma vida mais tranquila, mais serena, mais sensata. É coerente isso? Né? O conscientizar-se de. É coerente isso? Faz sentido isso? Devo estar fazendo isso? Seria o ideal estar fazendo isso? Né? Então, são uma série de perguntinhas que você pode estar se fazendo aí para poder buscar pelo melhor. Buscar sempre estar associando, trazendo para a tua vida decisões, atitudes, movimentos, né? Como se fosse um tabuleiro, uma estratégia, movimentos que façam sentido para você e para as pessoas ao seu redor, que seja bom, agradável, tranquilo para você, saudável para você e para as pessoas ao seu redor. E isso diz muito. Nós falamos aqui do que é bom para o teu emocional ou não, do que é bom para a tua alimentação ou não, do que é bom para o teu corpo físico ou não. Uma série de questões que você tem que estar pondo em curso para que esse estágio evolutivo aconteça. E de maneira natural, gente. Quando a gente começa a conscientizar-se começa a trabalhar esse campo evolutivo, expandir esse campo evolutivo do ser humano, começa a conscientizar-se né? Você começa a perceber que muito do que você vai estar fazendo, executando nesse exato momento, é o básico, que nós já poderíamos estar colocando em curso lá atrás. Mas o ser humano ainda está um pouco a dever, no âmbito geral. Há exceções, mas no âmbito geral o ser humano ainda está bastante a dever. Então não é tão difícil assim começar essa faxina, começar a lapidar isso tudo, começar a tirar tudo isso que é sacolejante, tudo isso que às vezes é até empolgante, mas empolgante no sentido de trazer inquietação. Empolga, mas traz incerteza, mas traz inquietação, mas traz um monte de coisa que aí você fica se perguntando: o que eu estou tendo como resultado final? Desgaste, estresse. Será que está valendo a pena? Né? Então, vamos pensar nisso tudo, gente. É um primeiro momento, um primeiro recado que eu queria deixar aqui. Vamos falar muito mais sobre isso. Estamos precisando pôr em curso isso tudo e fazer acontecer, gente. Um grande abraço. Até mais.